Então vamos para a palavra de Deus. Diz assim, e continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me pertence, ou que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Somente esses versículos. Jesus conta a parábola. Ele fala sobre um homem que tinha 2 filhos. Um homem que tinha uma família. E eu tenho certeza que este homem que Jesus cita na parábola, que tinha 2 filhos, tenho certeza que o bem maior desse homem não era a fazenda, mas os filhos, a sua herança maior. E Jesus fala sobre este pai, o pai que tinha 2 filhos, e de repente o mais novo, de quem o pai não esperava, o pai recebe um pedido de um dos filhos, e um dos filhos é o mais novo. Ele pede: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E o pai não pensou 2 vezes. O pai repartiu com ele os seus haveres, a sua fazenda. O pai deu a parte que cabia ao filho mais novo, parte esta que estava reservada para o futuro. Aquele não era o momento de repartir os bens. Mas como o filho mais novo insistiu, pediu, o pai então deu a parte que lhe cabia. E não demorou muito para aquele filho, a Bíblia diz, passado não muitos dias, não demorou muito para o filho mais novo a juntar tudo e ir embora de casa, para viver longe do pai. Ele vai para uma terra distante, e lá ele dispersou, ele desperdiçou, ele gastou tudo o que era dele. Ele começa a viver uma vida dissoluta, bebendo, jogando, prostituindo. Aquele moço, o mais novo daquele pai, ele começa a viver tudo que ele ainda não tinha vivido dentro da propriedade de seu pai, dentro da fazenda de seu pai. Tudo aquilo que ele não viveu diante dos olhos do seu pai, porque com certeza o pai reprovaria a sua atitude. Então ele vai para fora da fazenda, ele vai para fora da propriedade do seu pai, ele vai para uma terra distante e começa a viver dissolutamente. Mas o dinheiro de repente acabou. Depois que consumiu tudo, enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigos, ele tinha com quem contar, tinha com quem sair, tinha com quem voltar, tinha com quem beber, tinha com quem comer. Mas quando o dinheiro acabou, ele se viu sozinho, ele se viu abandonado, ele se viu solitário. E a Bíblia diz que depois de ter consumido tudo, no momento em que ele mais precisou dos bens que o pai havia lhe dado, o dinheiro havia acabado, veio fome. Exatamente, a fome veio exatamente quando ele não tinha mais nada. Ele foi pego de surpresa por algo que ele achou que nunca ia acontecer na sua vida, algo que ele nunca ia passar na sua vida. Mas agora ele está vivendo na pele. Agora ele sabe o que é ter fome. Alguém que teve tudo sabe o que é ter fome. Agora ele descobriu o que é sentir frio. Ele descobriu
como a solidão maltrata. Ele descobriu como dói o abandono. Veio fome naquele país aonde ele estava. E ele começou a passar necessidades. Sentiu fome, não tinha o que comer. Sentiu frio, não tinha o que vestir, como se aquecer. Não tinha mais amigos. Não tinha mais ninguém ao seu lado. Ele estava sozinho numa terra distante, numa terra seca, numa terra onde a fome estava dominando. E a Bíblia diz: então ele foi pedir emprego, começou a bater nas portas das fazendas daquele país. Começou a bater nas portas das empresas daquele país, mas ninguém lhe dava nada. Até que um cidadão daquela terra mandou ele para os campos apacentar porcos. Quem sabe esse moço espalhou seus currículos por aquele país, por aquela cidade, dizendo: olha, eu entendo do agronegócio. Olha, eu sou um bom investidor. Mas a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. As portas estavam fechadas para ele. Talvez eu esteja falando com pessoas que saíram da casa de Deus, que estão desperdiçando os bens de seu pai. Porque nessa terra nós não somos donos de nada, nós somos mordomos. Deus diz a sua palavra: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A palavra de Deus diz que a terra e a sua plenitude pertence ao Senhor. Nós somos aqui peregrinos e forasteiros, nós somos aqui mordomos. O moço que tinha toda a mordomia na casa de seu pai agora não tem mais. O moço que tinha boas vestes, que tinha uma mesa para se alimentar todos os dias, agora está sem dinheiro, está sem nada, está como um mendigo perambulando pelas ruas daquele país aonde ele foi morar, distante do seu pai. Quem sabe você está aí na mesa dos escarnecedores, achando que isso é vida. Deixa eu falar uma coisa para você. A mesa dos escarnecedores não é o seu lugar. Foi para onde esse moço foi, com todos os bens que o seu pai lhe deu, com todas as fazendas que o seu pai lhe deu. Aonde ele foi? Ele foi para a mesa dos escarnecedores, gastou tudo. Perdeu tudo. Apostou tudo que tinha. E de repente ele se vê sozinho, passando fome, sendo tratado como um mendigo, e o único emprego que ele consegue é apacentar porcos. Na fazenda de seu pai, ele via os seus empregados apacentando ovelhas, mas ele, o filho que afastou-se do seu pai, agora está apacentando porcos. Na mesa dos escarnecedores você vai estar como quem está apacentando porcos. Esse não é o seu lugar. A Bíblia diz que ele desejava alimentar-se, fartar-se das alfarrobas que os porcos comia, mas ninguém lhe dava nada. Quando ele olhava os porcos daquele homem comendo, ele desejava comer a mesma comida deles. Mas nem isso lhe era dado. E foi nesse momento que ele sentiu o desejo de comer a comida dos porcos, que ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Você que já comeu da mesa de Deus não vai se contentar com qualquer coisa. Os porcos comem qualquer coisa. Mas quem já comeu na mesa
do Pai Celestial, não vai se contentar. É hora de cair em si, é hora de dizer, como aquele moço: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Tem gente que não volta para a casa de Deus porque acha que, porque pecou, porque se afastou, porque foi embora, porque fez tudo errado, não tem mais chance. Eu quero dizer para você que a porta da graça ainda está aberta para você. Que Deus o Pai está te chamando de volta, que Deus o Pai está te esperando de volta. Volta. Você foi para uma terra de maldição. Foi para um lugar de maldição. Lembra de Noemi e Ruth? Noemi, Elimeleque, Quilion e Malom, eles foram morar em Moabe, numa terra maldita. E o que Noemi conheceu naquela terra? Tristeza, angústia, choro, luto. A vida lá em Moabe não foi nada fácil para Noemi. Mas alguém chegou lá em Moabe trazendo boas notícias. Olha, Deus abençoou Jerusalém, Deus deu pão, Deus abençoou as lavouras de Belém, de Judá. Deus abençoou Belém de Judá. A casa do pão voltou a produzir. A bênção está de novo em Belém de Judá. E Noemi, que havia saído de Belém de Judá para morar em Moabe, com seu esposo e seus filhos, agora tem de regressar. Ela tomou a decisão mais acertada da sua vida: eu vou voltar para Belém de Judá. Deus está te chamando. Você está faminto? Volta para Belém de Judá. Está faminto? Está com saudades do seu pai? O seu pai está te esperando. Ele sente a mesma saudade. Ele sente desejo de te saciar de novo, de te ver assentado na mesa com ele, de te ver feliz e abençoado. Volta para Belém. Aleluia. Noemi voltou e ainda trouxe Ruth com ela. Ainda trouxe alguém que não conhecia a Belém de Judá, que não conhecia a casa do pão. Aleluia. E o filho pródigo, aqui no versículo 18 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele toma uma decisão: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E a primeira coisa que eu vou fazer quando eu ver o meu pai, eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. E, sendo tratado como um mendigo, e o único emprego que ele consegue é apacentar porcos. Na fazenda de seu pai, ele via os seus empregados apacentando ovelhas, mas ele, o filho que afastou-se do seu pai, agora está apacentando porcos. Na mesa dos escarnecedores você vai estar como quem está apacentando porcos. Esse não é o seu lugar. A Bíblia diz que ele desejava alimentar-se, fartar-se das alfarrobas que os porcos comia, mas ninguém lhe dava nada. Quando ele olhava os porcos daquele homem comendo, ele desejava comer a mesma comida deles. Mas nem isso lhe era dado. E foi nesse momento que ele sentiu o desejo de comer a comida dos porcos, que ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Você que já comeu da mesa de Deus não vai se contentar com qualquer coisa. Os porcos comem qualquer coisa. Mas quem já comeu na mesa
do Pai Celestial, não vai se contentar. É hora de cair em si, é hora de dizer, como aquele moço: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Tem gente que não volta para a casa de Deus porque acha que, porque pecou, porque se afastou, porque foi embora, porque fez tudo errado, não tem mais chance. Eu quero dizer para você que a porta da graça ainda está aberta para você. Que Deus o Pai está te chamando de volta, que Deus o Pai está te esperando de volta. Volta. Você foi para uma terra de maldição. Foi para um lugar de maldição. Lembra de Noemi e Ruth? Noemi, Elimeleque, Quilion e Malom, eles foram morar em Moabe, numa terra maldita. E o que Noemi conheceu naquela terra? Tristeza, angústia, choro, luto. A vida lá em Moabe não foi nada fácil para Noemi. Mas alguém chegou lá em Moabe, trazendo boas notícias. Olha, Deus abençoou Jerusalém, Deus deu pão. Deus abençoou as lavouras de Belém, de Judá. Deus abençoou Belém de Judá. A casa do pão voltou a produzir. A bênção está de novo em Belém de Judá. E Noemi, que havia saído de Belém de Judá para morar em Moabe, com seu esposo e seus filhos, agora tem de regressar. Ela tomou a decisão mais acertada da sua vida: eu vou voltar para Belém de Judá. Deus está te chamando. Você está faminto? Volta para Belém de Judá. Tá faminto, tá com saudades do seu pai? O seu pai tá te esperando. Ele sente a mesma saudade, ele sente desejo de te saciar de novo, de te ver assentado na mesa com ele, de te ver feliz e abençoado. Volta para Belém.